A paz do Senhor Jesus, vamos mostrar mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 26, que diz: Porém Ezequias humilhou-se pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, de modo que a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Nós vamos falar sobre a doença e a morte de Ezequias. Observamos que entre o versículo 24 e o 33, vai ser narrada a história. Essa passagem ela vai narrar a história, do final do reinado de Ezequias. Vai focar na enfermidade, no seu pecado de orgulho, após a cura, e o encerramento de sua trajetória como rei de Judá. Nós vamos observar que nem todos, que servem ao Senhor, vão estar isentos, até mesmo de ter alguma enfermidade, de passar por perseguições. Sabemos que até mesmo o homem de Deus, que fez tanto por Judá, por Jerusalém, ele vai passar por uma enfermidade, vai passar por perseguições, vai prosperar. Então, todo aquele que serve ao Senhor, ele está sujeito a passar por lutas, dificuldades, mas em todo momento nós sabemos que o Senhor, ele está conosco e ele cura, toda a enfermidade. Quando vemos que a doença que Ezequias ele vai adoecer mortalmente logo após a grande vitória sobre os assírios. Ele orou fervorosamente a Deus, que respondeu, lhe deu um sinal, curando, acrescentando a ele mais 15 anos de vida. Isso está relatado também lá em 2 Reis, capítulo 20, Isaías 38. Então, essa enfermidade, que sobreveio, que diz no capítulo 24 que naqueles dias Ezequias adoeceu e estava à morte, ele orou ao Senhor, o que lhe respondeu e lhe deu um sinal. Então, o Senhor, ele respondeu às orações e deu um sinal. Mas a falha de Ezequias foi que está indo quando o versículo 25 ao versículo de número 26, a palavra do Senhor diz: Mas Ezequias não correspondeu o benefício que lhe foi feito. Que benefício esse? A cura. Pois o seu coração se exaltou, pelo que veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Porém Ezequias humilhou-se pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, de modo que a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Então, no momento em que ele percebe o Senhor, o desperta, ele se humilha. Então, a falha aqui, foi após a cura. Ezequias ele agiu com orgulho e ingratidão. Ele não foi grato pelo benefício recebido. Seu coração se exaltou, trazendo a ira de Deus sobre ele, sobre Judá, e sobre Jerusalém. Mas só que nesse caminho da falha, nesse caminho do orgulho, se nós nos arrependermos, o Senhor estará sempre pronto a perdoar os nossos pecados. Porém, ele se humilhou, diz a palavra do Senhor. Ao perceber que o erro, Ezequias vai se humilhar, junto com os habitantes de Jerusalém. Por causa dessa humilhação, a ira de Deus não veio durante os dias de Ezequias. Então, no meio do momento ao qual nós erramos, nós falhamos, precisamos nos arrepender. Precisamos se arrepender do que nós fizemos. E quando há uma oportunidade, nós devemos aproveitar de se arrepender das nossas falhas. Devemos descer, devemos se humilhar, se colocar realmente diante do Senhor, nosso Deus, e daqueles também ao qual nós podemos ter prejudicado, e pedir perdão. Isso é o caminho para a cura, é o caminho para a prosperidade. Nós vamos observar que dentro do mesmo capítulo, 32, versículo 27 ao versículo 29, a palavra do Senhor diz: Ezequias teve muitas riquezas e honra, e proveu-se de depósitos para prata, ouro, pedra preciosa, especiarias, escudos
e toda espécie de objeto valioso. Também de celeiros para armazenar trigo, vinho e azeite, e estrebarias para todo tipo de animais, e de currais para os rebanhos. Além disso, construiu cidades para si e teve muitos rebanhos e manadas, pois Deus lhe tinha dado muitíssimos bens. Então, o Senhor, ele tinha abençoado. Ele vai acumular ali riquezas, prata, ouro, pedras preciosas, especiaria. Ele construiu depósito onde ficava armazenado cereais, o azeite, o vinho, o estábulo para o gado. Então ele demonstrou uma excelente gestão, e grande prosperidade. Foi um homem que soube administrar daquilo que o Senhor deu. No entanto, essa abundância, que deveria ser um sinal de bênção de Deus, tornou-se base para o seu orgulho. Não é porque Deus está nos prosperando que nós devemos ser orgulhosos. Não é porque Deus está nos abençoando, que o Senhor tem nos dado sabedoria para a gestão, para administrar, para trabalhar, para conquistar, que nós devemos ficar até mesmo orgulhosos com tudo isso. Nós vamos observar que tudo isso, vai fazer com que esse homem ele traga visitantes de fora para ver realmente aquilo que o Senhor estava fazendo, aquilo que o Senhor estava dando, até mesmo como sabedoria, de inteligência para ele. No versículo 30 e o versículo 31, a palavra do Senhor diz também: foi Ezequias quem tapou o manancial superior das águas de Gion, fazendo-as correr em linha reta pelo lado ocidental da cidade de Davi. Ezequias prosperou em tudo que fez. Mas na questão dos embaixadores, dos príncipes da Babilônia, que lhe foram enviados para perguntar sobre o prodígio que tinha sido feito na sua terra, Deus o desamparou para experimentá-lo e para conhecer as intenções de seu coração. Vamos observar que Ezequias ele realizou essas obras, como o desvio das águas de Gion, foi o que se chamava o túnel de Ezequias. Ele foi testado, quando ali os embaixadores vieram perguntar sobre o sinal milagroso. O sinal milagroso é quando fala lá da sombra que retrocedeu. Então Deus deixou Ezequias, ele vai deixar Ezequias para prová-lo e ver o que havia no seu coração. Ele não engrandeceu o nome do Senhor. O erro de Ezequias foi que ele mostrou todos os seus tesouros aos babilônios, demonstrando soberba, confiança em sua própria riqueza e aliança, em vez de confiar totalmente em Deus. Não tem como mostrar o seu tesouro para o seu concorrente. Para aquele que está em algum momento, ele vai vir e vai invadir, quer tomar o teu tesouro. Nem todo mundo é teu amigo, nem todo mundo está disposto a sonhar contigo, nem todo mundo quer alcançar o mesmo, ficar feliz com as tuas vitórias. Isso em qualquer lugar, seja em qualquer ambiente, seja familiar, até mesmo eclesiástico, profissional. Nem todo mundo está satisfeito, com o tesouro, com aquilo que o Senhor está fazendo através da sua vida. Então, muitas das vezes, nós devemos fechar a nossa boca e não contar. E dar a honra e a glória para o Senhor quando as coisas acontecerem. O erro de Ezequias foi mostrar todo o teu tesouro ao Babilônia. Não mostre seu tesouro para ninguém. Aquilo que o Senhor está fazendo, você não precisa estar contando, falando para todos, que nem todos se alegram, com a vitória que o Senhor tem te dado. No versículo 32 e 33 diz: os demais atos de Ezequias e as suas obras estão escritas na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro dos reis de Judá e de Israel. Ezequias descansou com seus pais e o sepultaram no mais alto do sepulcro do filho de Davi. E todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe renderam honras na sua morte. E seu filho Manassés reinou em seu lugar. Então, vamos observar que o texto vai encerrar mencionando as visões do profeta Isaías, que registram as falhas de Ezequias, depois de ler o livro de Isaías, e os atos piedosos do rei. Ezequias ele foi sepultado com grande honra, e seu filho Manassés assumiu o trono. Então, esse trecho ele serve como um alerta sobre os perigos da prosperidade.
Desde quando começamos a falar, nós observamos um perigo muito grande, né, da prosperidade. Não que não podemos ser prósperos, mas devemos ter cuidado, né, vigiar em todo momento. Ele mostra que mesmo um homem piedoso e fiel como Ezequias pode cair em tentação e orgulho após uma grande vitória. O texto destaca a necessidade de humildade constante e dependência de Deus, independente do sucesso alcançado. Então, em todo momento, possamos ser humildes e saber que nós somos dependentes de Deus, independente do que nós já alcançamos, do que o Senhor tem feito através das nossas vidas. Então, que nesse dia você fique com essa palavra e o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração.